Olá, queridos, paz seja com todos. Mais uma vez, juntos vamos cultuar ao Senhor. Muitas saudades de estarmos na igreja local, saudade dos irmãos, e esse tempo está chegando ao fim. Logo, logo estaremos juntos. Por enquanto, fique conosco por aqui, ouça os louvores, envolva-se na presença do Senhor e logo a seguir vamos nos alimentar com a palavra do Senhor. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Te confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Jesus, vem
Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, vem. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuvas de bênçãos Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não diga que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abriu o caminho deste mar. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencedor.
cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Diga que a vitória nunca vem, porque a vitória pra você Deus tem. Se nada a vida em sua frente está, Deus abriu o caminho deste mar. Deus abriu o caminho deste O texto da nossa leitura de hoje acrescentou para mim um ponto de vista novo em relação a uma história tão conhecida na Bíblia. Vamos à leitura. Encontra-se em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 19. Diz assim: Em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus diziam para que os hebreus não façam espada e nem lança. Querido Deus, nós te louvamos por essa palavra, Pai. Fala conosco através dela. Nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vivemos na nossa vida tempo de trabalhar, tempo de lutar e tempo de lutar e trabalhar. Eu quero citar exemplos bíblicos para você. Tempo de trabalhar. O profeta Miqueias anunciou: converterão as suas espadas em paz e as suas lanças em foice, e uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. O profeta está profetizando de um tempo em que as pessoas não se utilizariam mais dos recursos deste mundo para se utilizarem de recursos do Senhor, de viverem conforme a vontade do Senhor, certamente profetizando acerca do milênio que está por acontecer. Em escatologia nós aprendemos isso. E tempo de lutar. O profeta Joel advertiu exatamente o contrário. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices, e diga ao fraco: eu sou forte. Retratando um tempo de batalha, um tempo em que não podemos relaxar, não podemos baixar a guarda. E na nossa vida nós experimentamos todos esses tempos, inclusive o tempo de lutar e de trabalhar, relatado nos dias de Neemias, quando o inimigo se levantou contra a obra que Neemias estava fazendo. A palavra de Deus diz que os que edificavam o muro, e os que faziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra, e na outra tinha armas. E nós vivemos todos esses tempos na nossa vida. Temos que saber discernir. Mas e quando no tempo de lutar falta armas? E quando no tempo de batalha nós estamos plenamente conscientes que estamos vivendo um tempo que precisamos guerrear, mas nos vemos desprovidos das armas para lutar? Nos dias do profeta Samuel, Israel vivia tempo de lutar. Mas como lutar sem armas? O texto que nós lemos relata que os filisteus não permitiam a profissão de ferreiro, porque dizia assim, para que os hebreus não construam espadas e nem lanças. E eles tinham que descer até os filisteus
para amolarem as suas enxadas, foices, relhas, para trabalhar. Eles pagavam, inclusive, para os préstimos do serviço do ferreiro para eles, mas eles próprios não podiam. A falta de armas, então, afetou o exército de Israel. O episódio tão conhecido em que Davi enfrenta o Golias, aquele gigante filisteu, foi exatamente nessa época. A nova versão internacional da Bíblia diz que, por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança para lutar, exceto Saul e Jonatas. Eram apenas eles que tinham armas. No entanto, quando Davi se dispôs a lutar, ele foi levado até a presença de Saul para obter a permissão de representar Israel em campo de batalha, mas não apenas isso, para poder se utilizar das mesmas armas de Saul. E a falta de armas afetou o exército de Israel, mas não afetou o jovem Davi. O tamanho do inimigo, as ameaças afetaram o exército de Israel, mas não afetou o pequeno Davi. Davi dizia: os leões necessitam e sofrem de fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Ele disse também no Salmo número 23, que conhecemos tanto, logo no primeiro versículo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A falta de algumas coisas podem entristecer alguns, ainda em se tratando de coisas essenciais como as armas para a batalha. Mas Davi ele vivia num patamar acima dos demais. E eu cito palavras dele aqui para corroborar o que eu estou dizendo para você. Ele dizia assim: faz os meus pés como os das servas e põe-me nas alturas. Davi estava acostumado a viver num patamar acima e ele reconhecia que era Deus quem o colocava ali. E vejamos então a sua conduta diante dessa situação em que todos estavam temerosos e ele não. Ele não se sentiu confortável com as armas de Saul. Saul colocou as armas nele e ele, ao não se sentir confortável, simplesmente rejeitou, dizendo assim: eu não consigo, não é para mim isso. Ele não tentou se adaptar às armas que eram as únicas que haviam no exército de Israel. Muitas vezes eu e você procuramos nos adaptar com a maneira comum de se vencer as lutas, conforme a nossa sociedade ao redor. Mas o que eu quero dizer para você é que você não precisa das mesmas armas que o mundo usa para que você seja um vencedor. Por exemplo, um jovem pode se sentir envergonhado com os amigos por manter-se puro sexualmente. Alguém pode ser reputado como bobo ao devolver uma quantia que foi creditada na sua conta indevidamente. Certamente, você pode agir como Davi. Com 5 pedrinhas, ele foi. E o que é você manter-se casto, puro durante a sua mocidade? O que é você ser honesto numa sociedade corrupta, senão pedrinhas que algumas pessoas carregam, mas na hora necessária procura esconder para não se mostrar diferente dos demais? Davi, ele era totalmente diferente dos guerreiros daquela época.
ele pegou 5 pedrinhas e foi. E o que eu quero dizer para você é: vença o mundo com as suas pedrinhas. Essa história se encerra de uma maneira muito bonita e um versículo no livro de 1 Samuel retrata isso muito bem. Assim, Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Se você também quer vencer gigantes nesse mundo, se não se valha das armas desse mundo, as armas do Senhor, elas não são carnais, mas elas são poderosas para vencer o inimigo. E você tem virtudes que são preciosas diante de Deus, que são armas para você vencer na hora da sua batalha. Mas se você se assemelhar com a batalha que as pessoas travam, as armas que elas usam, elas parecerão obsoletas para você. A força para vencer vem do Senhor. E com o que você tem na mão? 5 pães, 2 peixinhos, dá para alimentar uma multidão? A falta de conhecimento didático pode ser um empecilho para você ser um eloquente pregador. São armas que esse mundo usa que às vezes para você não representa nada, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E o Senhor é a nossa força. Ele adestra a nossa mão para guerrearmos. Se você tem retrocedido na tua batalha, eu espero que essa confiança no Senhor possa te encorajar a avançar. E eu quero orar por você. Pai querido e eterno, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é a nossa força. É o Senhor quem nos faz conquistar vitórias. Por isso, Pai, nós te louvamos, porque nossos poucos recursos são multiplicados em suas mãos. E ainda que não hajam armas para guerrear, o Senhor é poderoso para nos dar a vitória. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, seu Filho, a comunhão, a consolação do Santo Espírito do Senhor, seja sobre a vida de cada um de vós, agora e até a volta de Jesus. Amém. Amém.